Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez e trazer para vocês esse tema, que é um tema tão pertinente para a nossa atualidade. Eu faço parte de uma casa chamada Grupo Espírita Fraternidade e deixo aqui o convite a todos que quiserem conhecer a nossa casa, o nosso trabalho. É uma casa que foi criada há pouco tempo, nós só temos 8 anos de existência e a gente fica lá nos condomínios. Muita gente mora lá e, às vezes, frequenta outros lugares mais distantes por desconhecer que a casa existe. Então, eu deixei um folder bem ali na beirinha do palco e, se vocês tiverem vontade e interesse de conhecer a nossa casa, a gente vai receber vocês com muito carinho e na certeza de que nós também desenvolvemos um trabalho baseado em tudo que nós aprendemos aqui na Federação mesmo. O tema que eu trago hoje é um tema que está diretamente relacionado a mim, porque sou neurologista e espírita e desenvolvi alguns estudos sobre esse tema e trago para vocês aqui hoje para a gente poder compartilhar bastante desses desafios que a medicina nos traz de compartilhar medicina com espiritismo, que é um desafio grande e uma prova de grande amorosidade quando a gente consegue. Bom, falando sobre Alzheimer, eu costumo dizer assim, quando a gente fala assim, palha de aço, a gente sempre pensa em Bombril, né? Então, você vai ao supermercado, às vezes você não compra essa marca, mas você vai e fala, eu vim comprar um Bombril. Alzheimer é um nome dado para todas as demências, para ficar fácil de todo mundo entender. Mas só para pontuar, Alzheimer é apenas um dos tipos de demência existentes. Então, nós temos vários tipos, causas diferentes, e o que é mais importante é a gente saber que a clínica desse paciente é uma clínica muito semelhante e que muitas vezes fica difícil para a gente poder determinar, é Alzheimer, é demência vascular, é demência por abuso de álcool e etc, etc. Então, a gente tem várias causas. O importante aqui, eu vou trazer um pouquinho dessa visão técnico-científica para vocês, para situar vocês na doença propriamente dita, e depois trazer a visão que mais nos interessa aqui, que é essa visão espiritual de uma doença que hoje acomete pelo menos 2 milhões de brasileiros, ok? A tendência é que no ano de 2050 a gente tenha 32 milhões de brasileiros acometidos desse tipo de patologia. Então, os quadros demenciais, eles se configuram nessa nossa explanação. Eu vou dividir bem a parte orgânica, que é a doença física propriamente dita, e o processo expiatório, que nós vamos estudar posteriormente. É sabido que o Alzheimer é uma doença degenerativa, evolutiva, incurável e um processo que promove uma perda dos neurônios cerebrais. E esses neurônios, eles formam o volume do cérebro. Então, o que eu vou ter no Alzheimer é um cérebro atrófico, tá certo? Esses pacientes acometidos, normalmente, eles estão na faixa etária acima dos 65 anos. Dificilmente a gente encontra uma demência se manifestando numa idade menor que essa. Mas existem algumas causas de demência que acometem pessoas mais jovens. O Parkinson seria uma delas. Mas, normalmente, nos casos de Alzheimer e as demências mais frequentes, elas acontecem por volta dos 65 anos. E nós sabemos que, por volta dos 65 anos, 10% da população idosa seria acometida. E à medida que a pessoa envelhece, ela também fica mais propensa a desenvolver essa patologia. Então, a cada 5 anos, aumentamos 10% de chance de acontecer essa doença.
Quanto mais velho o paciente, maior a possibilidade dele desenvolver essa doença e maiores seriam os sintomas, maior seria o grau de comprometimento deste paciente. O início dessa doença normalmente é silencioso. Ele começa com discretos sintomas e a tendência é piorar progressivamente. Eu mencionei, é uma doença incurável, tá? A evolução, ela pode ser lenta ou rápida. Ela é mais rápida quanto mais velho. E também ela está muito ligada aos fatores causais. E aí eu vou pontuando essas causas para vocês, porque eu não estou fazendo uma explanação médica aqui. Eu vou só contextualizar o Alzheimer para a gente poder desenvolver essa visão espírita, tá? As causas, então, como eu falei, são várias e muitas não estão elucidadas ainda. A medicina ainda não conseguiu colocar todas as causas possíveis. E aí a gente fala, quando suspeitar, do ponto de vista físico, que essa doença está presente? Bom, eu fiz um quadro comparativo, e esse quadro, eu não sei se está bom para todo mundo ler, mas eu vou falar desse quadro, o que acontece? A gente colocou do lado de lá, na medicina a gente chama de red flags, que são os sinais de alerta. Então, do lado de lá estão os sinais de alerta dos pacientes demenciados. E do lado de cá, o envelhecimento normal, o que se espera com um indivíduo com envelhecimento normal. Então, a gente tem que, como a gente coloca assim, como enxergar esse paciente podendo ser uma vítima desse tipo de alteração. Então, a primeira coisa, a memória. Sem dúvida, dificilmente um quadro demencial começa com um outro transtorno. Pode acontecer, mas dificilmente começaria com outro transtorno ou seria mais fácil perceber com as alterações da memória. É preciso que a gente entenda que existe uma diferença gigantesca entre perda de memória e desatenção. Porque nós todos somos desatentos. O nosso cérebro, ele tem um trabalho excepcional, mas é difícil gravar 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, e a gente, nessa vida de hoje, a gente sai querendo assimilar todas as informações que a gente recebe. Mas o nosso cérebro é seletivo para as informações. Então, se eu estiver falando ao telefone, assistindo televisão e vigiando o meu filho, uma das 3 coisas eu vou fazer mal feito, e a outra eu não vou fazer de jeito nenhum. E vou fixar apenas uma informação. E isso faz com que eu tenha a impressão de que eu esqueci. E, na verdade, eu não esqueci. Eu apenas estive desatenta e não fixei aquela informação devidamente. Então, é preciso fazer essa diferenciação, porque hoje, no consultório, o que a gente vê é assim, doutor, estou perdendo a memória. Paciente de 35 anos, 40 anos, 50 anos. Então, é muito difícil que isso esteja acontecendo acompanhado de uma doença orgânica. Normalmente, são processos por falta de atenção e excesso de informações ao mesmo tempo. Bom, então esse indivíduo apresenta principalmente alterações de memória e a dificuldade principal dele, inicial, é a alteração da memória recente. Ele tem dificuldade para fixar fatos apresentados recentemente. Mas a gente vê que uma característica interessante é que ele não se esquece do passado. Com o progredir da doença, essa memória vai sendo totalmente comprometida. Mas, a princípio, o esquecimento se dá para os fatos recentes. A segunda coisa que a gente tem que ver é que esse paciente perde progressivamente a capacidade de seguir indicações verbais, ou então escritas. E esse é até um teste que a gente faz com o paciente no consultório, que a gente estabelece 5 comandos para ele. Então, a gente diz, o senhor vai levantar, vai se encaminhar até a mesa. Então, primeira ordem, o senhor vai levantar, segunda ordem, vai se encaminhar até a mesa, terceira ordem, vai pegar uma caneta, quarta ordem, traz essa caneta para cá, quinta ordem, escreve num papel.
todos nós somos capazes de realizar esses atos sequencialmente. O paciente com Alzheimer não consegue. Então, ele vai se perder aí por volta do primeiro ou do segundo comando. E aí ele tem dificuldade, porque ele confundiu as outras orientações que foram dadas. Bom, além disso, ele perde, que é uma coisa importante para a gente olhar, a capacidade de acompanhar, por exemplo, o idoso gosta muito de novela, né? Então, ele perde a capacidade de acompanhar essa novela e ele começa também a não conseguir contar o que está acontecendo. Então, você pergunta para ele e ele diz, aí ele fala um capítulo aqui, um capítulo lá, mas não existe uma sequência lógica da narrativa dele. E a mesma coisa para um filme e a mesma coisa para uma história que a gente contar para ele. Então, quando ele for reproduzir essa história, ele não vai conseguir reproduzir essa história adequadamente. Além de tudo, ele perde também a consciência para fatos históricos. Quando a gente fala de fatos históricos, as pessoas costumam pensar assim, datas comemorativas da história, né? Não, a gente está se referindo a dados históricos datas históricas da vida dele. Então, ele esquece o aniversário dele, das pessoas que ele sempre lembrou o aniversário, ele vai passar a esquecer. Então, esses dados, esquece o que é Natal, esquece o Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, são datas que nós comemoramos absolutamente todos os anos. E isso daí se apaga de alguma maneira da memória desses pacientes. Ele perde também a autonomia para a higiene, alimentação, vestimenta. Na prática médica, a gente tem um nomezinho chamado apraxia. Então, esse indivíduo passa a não se alimentar adequadamente porque ele não consegue servir um prato com variedades. Então, ele coloca carne, a tendência dele é colocar só carne no prato. Ou ele vai colocar arroz e feijão, ele põe só arroz e feijão e não consegue perceber que existem outras variedades de alimentação na mesa. O banho, ele vai tomar banho e esquece de lavar a cabeça. Esquece de lavar os pés. Então, é muito frequente. Ele vai, toma banho para dormir e esquece de escovar os dentes. E uma outra coisa que a gente sinaliza muito é quando o idoso vai abotoar a camisa. Normalmente, ele abotoa numa sequência errada. Então, sobra um botão para baixo ou para cima. Ou, já tive casos de pacientes que vestem a camisa de trás para frente, ou aqueles que não conseguem nem perceber como é mais que veste a camisa. Muitas vezes, enfia a perna na manga. Tá? Então, isso é frequentíssimo de acontecer e, às vezes, não deteriorou a memória ainda, mas já apresentou essa apraxia de vestimenta. Essa apraxia de vestimenta é um dado bastante relevante nas nossas avaliações. Bom, ele também perde progressivamente a capacidade de tomar decisões. Então, decisões que seriam muito fáceis para ele, como, acordei agora de manhã, eu vou ao médico, porque eu não estou me sentindo bem. Ele não consegue tomar essas decisões sozinho, e aí ele tende a se colocar próximo a uma pessoa que possa tomar essa decisão para ele. E ele passa a gerar uma dependência de alguém que tome essas decisões por ele. E perde a capacidade também de gerir seu orçamento. Isso é uma coisa muito forte. Eu tenho uma história de uma tia que, quando a família foi procurar, não tinha mais nenhum real no banco. E ela tinha boas economias. Então, ninguém sabe o que foi feito do dinheiro. E é isso que acontece. Ele não consegue gerir o próprio orçamento e, infelizmente, nós estamos cheios de pessoas que são movidas à má fé, né? Bom, para terminar os sinais de alerta, esse indivíduo também pode apresentar desorientação no tempo e no espaço. Então, usualmente, ele se perde principalmente no ano em que ele está. Você faz a pergunta para ele qual é a data de hoje, às vezes ele acerta dia e mês, mas o ano, normalmente, ele erra. E
tem uma dificuldade importante para conduzir uma conversa de uma maneira lógica, de uma maneira sequencial, dificuldade para raciocínios elaborados são praticamente impossíveis, raciocínios matemáticos ficam bastante difíceis, e às vezes trata-se de uma pessoa que tinha uma facilidade gigantesca para números, e é um sinal, é o que eu falei, é um red flag, é um sinal de alerta. Ele já não consegue mais fazer troco, calcular quanto ele gastaria no pão do dia. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção da gente. Ele também vai apresentar uma questão que, às vezes, é o gatilho inicial do Alzheimer, e a família começa a perceber justamente por isso. Ele começa a se esquecer de onde guardou as coisas. E aí ele não consegue lembrar de jeito nenhum. A diferença entre o idoso, que está envelhecendo normalmente, é que se você estabelecer uma lógica causal com esse idoso, ele vai se lembrar, o que eu fiz hoje? Então eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Em tal momento eu devo ter guardado a chave em algum lugar. E aí ele consegue estabelecer um passo a passo para se lembrar de onde está aquela chave que ele guardou. O paciente demenciado não tem essa capacidade, ele não vai estabelecer essa lógica causal e ele jamais vai encontrar o objeto que ele guardou. É por isso que a gente, quando convive com esses pacientes, e principalmente quando orienta os familiares e os convíveres desse paciente, a gente sempre orienta para a otimização de uma casa, de um paciente nesse estado. Então, as gavetas têm que ser nomeadas e existe um lugar onde se guarda aquilo para sempre. Então, as chaves penduradinhas no ganchinho atrás da porta, a gaveta de meia tem que ser a gaveta de meia, a gaveta de cueca tem que ser a gaveta de cueca, a gaveta de documentos tem que ser a gaveta de documentos, e não pode haver nenhum tipo de alteração nessa rotina dele, porque essa alteração determina uma instabilidade de conduta nele, que ele fica desesperado, ele se perde com muita facilidade. Então, nós que temos a convivência com pacientes assim, é preciso que a gente oriente muito bem essa otimização dos espaços na casa de um portador de quadros demenciais. E uma outra coisa é que também você vai encontrar, muitas vezes, objetos guardados em locais totalmente não apropriados, e às vezes locais bizarros. Então você vai abrir o açucareiro e vai encontrar a chave do carro. É comum isso acontecer. E você vai abrir a gaveta de talher e vai encontrar uma cueca. Então, isso é comum acontecer. É por isso que a gente preconiza, otimize a casa desse paciente, para que ele não se perca. Tá certo? Uma outra coisa que a gente observa também, e essa também é uma alteração comportamental que faz com que a gente se preocupe, e às vezes é das primeiras alterações, é o surgimento de sentimentos diferentes. Então, esse indivíduo começa a ficar ciumento, instável emocionalmente, e às vezes com perversão do apetite sexual. Ele tem um aumento na libido. E aí a esposa ou o marido começa a perceber isso. E o ciúme é uma coisa que aparece muito frequentemente. Então, ele começa... E juntamente com o ciúme, também tem uma capacidade fantasiosa de perceber situações inexistentes. Então, eu tive um paciente uma vez que ele se sentia enciumado porque ele tinha um vizinho de 25 anos que estava paquerando a esposa dele de 80. Então, ele cismou com aquilo. Ou seja, ele cria uma realidade paralela e acredita piamente nela. Então, a família vem, às vezes, até com intolerância. Está doido, né? E, na verdade, não é. É uma alteração comportamental extremamente frequente nos quadros demenciais. Tá certo? E, bom, a partir daí, a gente tem a perda da identidade, que é uma coisa que acontece frequentemente também. Esse paciente, ele se identificava como um paciente, ele tinha descritores de personalidade, um paciente forte, um paciente alegre, e
ele vai se modificando, e essa modificação normalmente é para o oposto do que ele era. Então, ele passa a ser triste, introspectivo, alienado, não toma mais decisões, e às vezes era a cabeça da família, e passa a não ser mais, e por aí vai. E esse paciente também tende a ter um empobrecimento do vocabulário e também passa a reverberar ideias. Então, esse paciente começa a perguntar milhões de vezes a mesma coisa ou a contar a mesma história repetidamente. Não pode ter uma festinha que ele conta a mesma história e, às vezes, curiosamente, na mesma sequência. Ele começa com uma história, engatilha na outra e sempre faz a mesma sequência das mesmas histórias. E essas histórias normalmente relacionadas ao passado dele, não ao presente, certo? E também ele vai, com o progredir da doença, apresentando desinteresse, principalmente desinteresse social, e uma apatia emocional e apatia de comportamento. Só para fixar, então, as informações que eu dei, são sinais de Alzheimer: a perda da memória, alterações bruscas do humor, extravio de pertences, como a gente falou, dificuldade de completar tarefas familiares. Você começa a perceber, é interessante isso, ele arrumava a cama antes, e agora ele estica o lençol, mas não põe a colcha. Ou ele estica o lençol, põe a coxa, mas é incapaz de colocar uma almofada, um travesseiro. Não existe mais aquela sequência lógica da arrumação da cama para ele. Ele já não consegue, por exemplo, se ele varre a sala todos os dias, ele tem uma dificuldade enorme para começar a desenvolver essa atividade a partir de um certo momento. E isso é sinalizador do problema. Então, é preciso que a gente fique atento, nós que temos idosos em casa, para perceber se está tendo esse tipo de comportamento. Tendência a afastamento social, um baixo discernimento, ele já não consegue mais dar palpite em situações domiciliares corriqueiras, né? Pouca facilidade de comunicação e por aí vai. Então, todos os sintomas que eu já falei. Então, eu pincelei aqui o quadro clínico para a gente contextualizar essa doença, para a gente poder entrar especificamente nessa parte espiritual da doença de Alzheimer. Ok, quem assistiu esse filme é muito lindinho, e quem não assistiu, vale a pena ver. Esse filme tem um viés infantil de uma patologia frequente e mostra, principalmente para as crianças, como conviver com as pessoas portadoras desse tipo de necessidade especial. Tá? Bom, no livro Domínios da Mediunidade, que foi psicografado pelo Chico, com as instruções de André Luiz diz que, da mesma maneira que a gente ingere coisas tóxicas e prejudica o nosso organismo, a gente tem que pensar em todas as nossas atitudes como sendo alimentos do nosso perispírito. E nesse perispírito estarão registrados todas as nossas lembranças de tudo que nós fizemos. Todos nós espíritas sabemos disso, que nós temos que tratar muito bem do nosso perispírito. E esse perispírito, ele está intimamente ligado com o nosso corpo físico. Então, conforme nosso padrão vibracional, nós interferimos e influenciamos diretamente no funcionamento de nossas células. E as nossas células que fazem isso, primeiramente, são as nossas células cerebrais. Então, nós temos a capacidade de influenciar negativamente o funcionamento dessas células cerebrais. E dessa maneira, conforme nós agimos em nossa vida, nós podemos, sim, determinar o surgimento desse tipo de patologia.
Existe uma associação médico-espírita, para quem não sabe, a AME, e a AME desenvolve trabalhos já há algum tempo a respeito desse tema. E o que a AME conseguiu detectar até o momento, em termos estatísticos, então, mediante a observação da frequência da doença e da frequência de certas alterações, nós estabelecemos o seguinte, em estudos científicos, que a ocorrência do Alzheimer ela está muito ligada a situações como rigidez de caráter, culpa, processos obsessivos graves, depressão, sentimentos como ódio e mágoa, especialmente quando nós cultivamos esses sentimentos por longa data. Então, quanto mais tempo a gente se sentir escravo desse tipo de vibração, mais tempo nós estamos prejudicando, criando cicatrizes nos nossos perispíritos, e esse perispírito influenciará negativamente o funcionamento das nossas células cerebrais. A doença de Alzheimer é uma enfermidade que tem ressonância principalmente com a solidão. E, a partir disso, ela vai gerar características de introspecção e isolamento social. Então, isso é um trabalho científico da Associação Médico-Espírita, estabelecendo as causas espirituais desse mal que tanto nos aflige. Então, a principal causa, indiscutivelmente, é a obsessão. E vale citar principalmente 2 tipos de obsessão, que é do desencarnado para o encarnado, e que sempre ela acontece, nós temos as nossas ligações com os nossos irmãos obsessores, usualmente baseados em dívidas, em necessidades expiatórias. E, dessa maneira, o que nós pensamos? Os nossos obsessores existem? Sim. São uma grande quantidade? Sim. Então, nosso padrão vibracional determina a nossa ligação com os nossos obsessores? Sim, mas também existe um contexto muito grande por trás disso, e que nós temos o péssimo hábito de condenar os nossos obsessores e não perceber a nossa parcela de culpa também nessa relação obsessor-obsidiado. Muitas vezes a gente troca de papel constantemente, né? Então, esse é uma observação frequente, a obsessão como causa dos quadros demenciais. Nós temos, então, que observar e vigiar bastante o nosso pensamento, a qualidade dos nossos pensamentos, para que a gente estabeleça boas sintonias, principalmente através dos nossos melhores pensamentos, certo? E um outro padrão que nós temos também é a autoobsessão. Todos nós somos nossos próprios obsessores. E essa autoobsessão ela está muito relacionada principalmente à culpa. E aí, a gente pensa às vezes que a culpa é só dessa última encarnação que nós estamos vivendo. Não, nós temos grandes culpas e grandes motivos para nos preocuparmos por essa encarnação. Sim, temos. Mas a gente esquece que no perispírito estão registrados toda a nossa bagagem espiritual e muitas das nossas culpas também. E que elas ficam transitando no nosso inconsciente. E, portanto, é preciso que a gente sempre esteja observando a nossa capacidade principal de pedir perdão e de perdoar. Porque, com certeza, nós já erramos muito. E, com certeza, não só nessa vida, como em outras. Nós sabemos que nós estamos no nosso melhor momento. E o nosso melhor momento, muitas vezes, passa longe de ser bom. Então, imagine como nós já estivemos. Então, é preciso que a gente fique atento para essas questões do perdão, porque o perdão pode ser a solução para grande parte, para a maioria dos nossos males, né?
as chagas da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo, eles são, nesse mundo de provas e expiações, digamos assim, os guias condutores das nossas vidas. O egoísmo e o orgulho. E todos os descendentes dele, vaidade, maledicência e uma série de outras coisas, e a gente começa a perceber isso. Nós espíritas que estudamos e temos esse esclarecimento constante, nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente escuta e as modificações que nós achamos que podemos promover nas nossas questões morais, através da nossa transformação diária. Então, isso é muito importante para nos livrarmos das doenças também. E isso não só para o Alzheimer, tá, gente? Para todo tipo de doença física. Então, como eu falei, a culpa do espírito, mesmo a culpa inconsciente, a presença do histórico de várias encarnações, a nossa capacidade de nos ajustar com a nossa própria consciência diante dos nossos erros, as nossas angústias e tormentos psíquicos, que muitas vezes duram uma vida inteira e às vezes tendem a extrapolar para outras encarnações, e quando nós temos uma doença, principalmente uma doença como essa, não desperdiçarmos a chance de observar a nossa capacidade de nos aperfeiçoar moralmente diante dessa doença. Não só para o doente de Alzheimer, como para o contexto em que ele se coloca. Então, é muito importante a gente perceber isso. A doença, ela é contextualizada socialmente e ela é contextualizada espiritualmente. Existe toda uma organização que vai fazer com que essa doença seja extremamente educadora para todos nós. Então, vejam bem, a gente tem o contexto familiar dessa doença. Então, os familiares de um paciente portador da doença de Alzheimer. O que acontece? Existe, desses familiares, dívidas encarnatórias, pensando que, muitas vezes, nós, cuidadores, que não estamos com a doença, mas estamos diante dela, fomos algozes do passado e estamos tendo uma oportunidade de expiar as nossas dívidas. Então, super importante a gente se colocar de uma maneira fraterna e caridosa com relação àquele que está doente ao nosso lado. O próprio paciente também tem a parte de resgate expiatório, de resgate de suas dívidas encarnatórias, mas também tem uma missão de educar aqueles que estão colocados no mesmo contexto familiar e social e que estarão convivendo com esse doente. Então, existe, sim, uma missão educadora. E as pessoas que vão conviver vão aprender com aquela pessoa a serem principalmente mais fraternas, mais caridosas. E o cuidador terceirizado, que a gente pensa assim, estou pagando, então ele não faz parte. Não, este cuidador está tendo uma oportunidade também preciosa de aprender lições de caridade, moralidade e espiritualidade, constantemente. Nós temos que, essa foto, só para vocês terem uma noção do quão importante é o contexto familiar. Então, aqui no centro da foto, não sei se dá para vocês verem, tem o nosso vozinho, querido. E ele adorava o carnaval, era a melhor festa do mundo para ele. A família, no dia do aniversário dele, que não tinha nada a ver com o carnaval, resolveu fazer uma festa de carnaval para ele. Então, todos fizeram camiseta, todos apoiaram esse movimento. E o que foi gerado? Uma energia de alegria, né? E durante a festa, ele se sentiu em casa. Às vezes, nem tanto aparecendo ali naquela festa ou participando daquela alegria que estava ali, mas recebendo esses fluidos
tão importantes para que ele possa, principalmente, se curar do ponto de vista espiritual. Então, eu achei muito lindinha essa festa que eles fizeram, foi recente, e achei que é uma homenagem muito carinhosa para um paciente que está dentro de uma família. E vocês veem que tem gente de toda a idade, né? E todos sorrindo com a mesma amorosidade, porque isso é super importante. Então, lembrar, né, que o cuidador familiar pode ter sido um algoz no passado, e quando nós percebemos isso, a gente se coloca numa posição diferente, porque a gente já não se coloca mais numa posição de que eu estou melhor que ele, né? Então, provavelmente eu fui pior antes, e vou agora sim reajustar a minha conduta, desenvolver sentimentos, desenvolver bons pensamentos com relação a esse indivíduo que necessita de mim. E principalmente, gente, uma coisa que eu gosto de falar quando a gente fala sobre o Alzheimer. Quando nós éramos pequenininhos, os nossos pais trocavam a nossa fralda 60 vezes se nós fizéssemos cocô. Alguém se lembra de um pai ou de uma mãe não trocar a fralda da criança? Não existe. Às vezes a gente diz assim, mas menina, acabei de trocar a sua fralda, você fez cocô de novo. Mas isso é uma fala, não é uma reclamação, não é, eu não estou maldizendo, né? Isso é apenas uma fala que às vezes nós, principalmente nós mães, falamos, porque às vezes a gente está cansado. Mas a gente vai lá, troca com o maior carinho, lava o bumbum, a gente não deixa a criança assar, a gente passa pomadinha, né? Nós fazemos isso com os nossos filhos. Muitas vezes nossos filhos, quando eles estão por volta de 3, 4 aninhos, a pergunta da boca deles é: por quê? Qualquer coisa que você fala, por quê? E nós abaixamos no chão, pacientemente, respondemos quantas vezes somos perguntados sobre aquela dúvida que a criança, da maneira mais infantil do mundo, nos traz. De repente, nós somos obrigados a trocar o papel com os nossos pais. E quando a gente realiza essa troca de papéis, imagina os nossos pais, já idosos, com um comportamento infantil. E por que é que nós reclamamos de trocar a fralda deles? Por que é que nós nos julgamos em direito de reclamar, de responder a mesma pergunta tantas vezes? Eles fizeram isso por nós. Então, nós, filhos, precisamos e temos por obrigação, porque é um código de ética dentro da relação pais e filhos. Se hoje eu preciso dele, hoje ele não me falta. Se amanhã ele precisar de mim, eu jamais faltarei para ele. Então, tendo esse pensamento, nós já mudamos o foco e clareamos a nossa relação com qualquer um que necessite dos nossos cuidados com relação a uma doença tão delicada e que realmente inverte os papéis. Bom, e um cuidador terceirizado, como eu falei, o exercício da paciência, da compaixão e principalmente do amor ao próximo. Não interessa que ele recebe sim, porque é justo, ele está trabalhando, mas ele precisa desenvolver esse viés do pensamento, principalmente da amorosidade àquele que ele está cuidando. Com relação ao tratamento, a gente poderia falar muito mais coisas, gente, mas o tema é extenso e o tempo é pequeno. Então, eu já vou entrar no tratamento e fico à disposição de perguntas depois, se alguém quiser esclarecer alguma dúvida. Com relação ao tratamento, é importante a gente saber que o tratamento medicamentoso, eu faço a seguinte alusão quando eu explico para os meus pacientes. Então, você tem um carro correndo a 150 km por hora. Essa é a velocidade de progressão de uma doença como o Alzheimer. Quando eu uso o medicamento, esse carro vai passar a correr a 50 km por hora. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de curar. A minha ideia é desacelerar o processo para que eu consiga que esse paciente conviva o máximo de tempo possível, de uma maneira saudável,
com a sua família e tenha menos comprometimento com relação à doença. Mas nós sabemos que essa é uma escada que se desce um degrau pelo menos por dia. Então, nós só vamos diminuir a velocidade de progressão. Não adianta procurar o doutor achando que ele vai curar, porque, infelizmente, a medicina não evoluiu o suficiente para a gente obter esse tipo de êxito. E é preciso, principalmente, atuar na prevenção. O cérebro, né? Então, a gente tem músculo. A gente não vai para a academia e desenvolve os músculos. Então, a gente não fica saudável do ponto de vista físico. O cérebro é a mesma coisa. Se nós não investirmos em desenvolver o cérebro, em praticar o funcionamento cerebral, o funcionamento neuronal diariamente, esse cérebro tende a se atrofiar. Tanto que uma das causas estabelecida pela Organização Mundial de Saúde para o Alzheimer é o analfabetismo. Por quê? O indivíduo tende a não se preocupar em estudar, em ler, em desenvolver o cérebro. Então, a gente sempre investe em coisas que a gente poderia fazer para melhorar o funcionamento cerebral. Então, eu gosto de mandar o vovô jogar memória com o neto. Por quê? O neto, normalmente, é uma criança que se sente desafiada a ganhar. Ele não quer saber se o vô dele tem problema ou não. Ele quer ganhar. Então, ele desafia esse avô a um trabalho mental maior. E isso é super positivo, né? Então, ele quer ganhar do vovô e ele vai ganhar mesmo, porque o vovô já não está mais em condições de ganhar dele. Mas isso é muito bom, porque é um trabalho positivo, essa competição. Exercícios de raciocínio, como palavras cruzadas, muito bom. Jogar paciência no computador, ótimo. Atividades de lazer, fundamental. Uma coisa que é maravilhosa para o paciente fazer, dançar. Por incrível que pareça, a dança trabalha os nossos 2 hemisférios cerebrais através da coordenação motora. E aí, a gente dançando, esse exercício de dançar é um exercício maravilhoso para o nosso cérebro. Então, a dança de salão, que o idoso gosta muito, ela deve ser incentivada. Já vi gente tentar proibir. Não, pelo contrário, ela deve ser incentivada. Hoje, a gente tem academias com aulas especiais para idosos. Então, é fundamental estabelecer vínculos afetivos saudáveis, visitar sempre aquele doente, por mais alienado que ele esteja, nunca deixar de fazer visitinha, nunca deixar de conversar com ele, relembrar histórias, cantar. Né? Tem uns que lembram da música todinha, já não lembra mais ninguém, mas lembra, eu tinha um tio falecido recentemente, que ele já não lembrava mais de ninguém, mas ele sabia cantar o Menino da Porteira inteirinho. Então, a gente cantava com ele. É uma coisa bonita de se fazer, né? São atividades que desenvolvem vínculos afetivos saudáveis e sustentáveis. E atividades que mantenham a função neuronal ativa, passeio, caminhada, hidroginástica. O importante é não deixar que o ostracismo, que a preguiça e a inércia tomem conta desse paciente. E do ponto de vista espiritual, também é melhor tratar preventivamente do que tratar do ponto de vista medicamentoso. Então, do ponto de vista preventivo, é a nossa prática diária do bem, a nossa sintonia com os bons pensamentos, com os melhores pensamentos, o trabalho edificante todos os dias, principalmente com relação ao nosso próximo, elevar a nossa capacidade de perceber os nossos erros e orar e vigiar constantemente, que isso é uma coisa que eu já sei que todo mundo faz e cada dia que passa nós vamos fazer melhor. E só para finalizar, lembrar desse filme também, O Diário de uma Paixão, que é um filme maravilhoso e um filme que retrata lindamente essa doença e um trechinho dele pequenininho em que o enfermeiro diz para o marido, olha, o senhor não precisa vir aqui mais hoje, mas ela está internada, né, num
asilo, e ele diz, o senhor não precisa mais vir, porque ela não se lembra mais de quem o senhor é. Então não perca seu tempo, o senhor não precisa mais vir aqui. E ele responde lindamente, ele fala, eu não venho aqui para que ela se lembre de quem eu sou. Eu venho aqui porque eu me lembro de quem ela é. Então é assim que nós temos que agir, com o nosso coração, com toda a nossa capacidade de amar, com relação a uma doença que só vem nos ensinar, e termos gratidão. Fiquem com Deus.